Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Falando hoje então sobre geometria plana e nós vamos começar a definir o que são os polígonos. Lembrar que nós estamos falando de geometria já tem duas aulas. Então nós já falamos sobre ponto. Qual que é a definição de ponto? É algo adimensional. Nós falamos sobre reta, coloquei uma reta A aqui. Essa reta, ela tem uma continuidade, então ela é infinita. E falamos, por fim, sobre o plano aqui. O plano, ele é bidimensional, tá ok? Além de ponto, reta e plano, nós chegamos a falar sobre ângulos, certo? Então, nós chegamos a falar o que era um ângulo reto. Vamos lembrar? Então, ângulo de 90 graus são os ângulos que eu chamo de ângulos, é o ângulo reto. Os ângulos que são menores, vou escrever assim, ó, menor que 90 graus, é o ângulo, ou são os ângulos que são o quê? Muito bem, ângulo agudo. E aí eu tenho um ângulo que ele é exato, 180 graus. Esse ângulo exato que é 180 graus é considerado o quê? Ângulo raso. E, além desse 180 graus, que é um ângulo raso, eu tenho um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que está maior que 90 graus e menor que quem? 180. Então, toda vez que você tem um ângulo maior que 90 e menor que 180, você tem o que eu chamo de ângulo obtuso. E o último ângulo, quando você dá uma volta completa assim, é o ângulo que dá 360 graus, ele é o ângulo de giro ou de volta completa. Nós precisamos desses conceitos muito claros na nossa mente, tá? Ponto, reta, plano, o valor de cada ângulo, para que a gente possa começar a fazer o estudo dos polígonos. E aqui eu já trago uma aplicação clássica de polígonos. O que são polígonos? Os polígonos vão ser entes, vão ser figuras planas geométricas que vai ser determinado através de uma área. E essa área que você vai ter, o que eu tenho? Vai ter que ser fechado. Olha aqui a igreja matriz. Tem um triângulo aqui em cima. Aqui tem um retângulo grandão até na parte da escada. Aqui tem outro retângulo. Aqui tem outro retângulo. Aqui tem uns retângulozinhos. Aqui, ó, tem metade de uma circunferência, uma semicircunferência. Enfim, ó, aqui eu tenho uma circunferência completa. Então, os polígonos vão estar presentes no nosso dia a dia todo instante. Olha isso aqui. Isso aqui foi a demarcação de um terreno. Essa demarcação de um terreno que a gente tem aqui, ela pode ser caracterizada, parece até que formou-se um quadrado. Certo? Parece até que formou-se um quadrado. Então, essa demarcação vai representar um polígono e a gente vai passar a nomear esses polígonos a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá, então. O que é um polígono? Então, um polígono é uma figura geométrica plana, então ele está no plano, e ela é fechada, formada por segmentos de reta, não é semirreta. Então, se ele é formado por segmentos de reta, é uma parte da reta que tem início e tem fim, ok? Chamados de lado. Então, os segmentos de reta a gente vai chamar de lados, ok? E aonde mais nós utilizamos os polígonos? Aqui eu coloquei, ó, numa colmeia de abelha, ela é formada por vários hexágonos. Esses vários hexágonos que eu tenho aqui, então, esses hexágonos, na verdade, eles são exemplos de polígonos. Quando eu falo do planeta Terra, o planeta Terra tem o quê? Se você olhar bem, ele forma uma circunferência. Não estou falando espacial, estou falando do plano, tá, gente? Bem como a bola forma uma circunferência. Ah, Júlio, é polígono ou não é polígono? Porque você falou que era formado por segmento de reta. Nós já vamos discutir sobre isso, tá ok? Então vamos lá. Elementos de um polígono. O que são os elementos? São as partes que formam o nosso polígono. O polígono então, tem algumas partes. A primeira parte é o vértice. O que vem a ser o vértice? É o cruzamento, ó, entre dois segmentos de reta. Então, onde você tem aqui, ó, cruzou essa reta A com a reta B, reta R com a reta S, você tem um vértice. Ó, interseção entre dois lados consecutivos, um após o outro. O que é o lado? O lado é o segmento de reta que une dois lados consecutivos. Se une dois lados, ó, isso aqui é o lado.
ok? Vou unir dois vértices. O lado também vai unir dois vértices. Tá ok? Diagonal. O que é a diagonal? A diagonal é o segmento de reta que une dois lados não consecutivos. Porque se eles forem... Deixa eu só apagar isso aqui, gente. Se esses lados forem consecutivos, o que vai acontecer? Se esses lados forem consecutivos, deixa de se chamar diagonal e passa a se chamar lado. Tá ok? E aí eu vou ter os ângulos interno e externo. Ângulo interno é o ângulo que está dentro e o ângulo externo é o que está fora. O próprio nome diz. Complicado? Vamos na prática entender como é que isso funciona e a gente vai renomear cada uma dessas coisas. Primeira coisa, vamos pensar nos vértices. Os vértices, ele tem que unir dois lados distintos, mas consecutivos. Então, eu vou... Deixa eu ver se isso aqui eu chamo. Não, ótimo. Eu vou pegar aqui, deixa eu só usar um outro pincel aqui. Então, aqui é um vértice. O vértice é representado por um ponto, tá? Esse vértice eu vou chamar de vértice A. Eu vou ter outro vértice aqui. Vértice B. Outro vértice. Vértice C. Outro vértice. Vértice D. Outro vértice. Vértice E. Outro vértice. Vértice F. Outro vértice. Vértice G. A, B, C, D, E, F, G são os vértices, tudo bem? Coloquei meus vértices. Depois eu vou colocar o lado. Quais são os meus lados? Lados é a ligação de dois vértices consecutivos. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o primeiro lado, vou chamar esse lado de GA, de G até A. Depois eu tenho um lado que é A até B. Depois eu tenho um lado que é de B até C. Depois eu tenho um lado de C até D. Depois eu tenho um lado de D até E. Depois eu tenho um lado de E até F, né? É isso mesmo. E até F. Por fim, eu tenho um lado de F até G. É o meu último lado. Porque depois é o quê? GA eu já coloquei. Então, quer dizer que esse polígono que eu acabei de falar tem quantos lados? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se eu acertei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Eu acertei, então, quantos lados tem o meu polígono aqui. Certo? Falamos sobre vértices, falamos sobre lado, agora vamos falar sobre diagonal. O que vem a ser a diagonal? Vou fazer de outra cor. A diagonal de um polígono. A diagonal é você ligar um vértice a um outro e de forma que esses dois vértices não sejam consecutivos. Então, se eu ligasse esses dois vértices aqui, não era diagonal, era um lado. Mas como eu peguei esse e liguei aqui, ó, isso aqui é uma diagonal, a diagonal DE. Júlio, tem mais diagonal nesse polígono? Tem. Ó, vou ligar essa diagonal aqui, ó, A até F. Ó, A até F. Por quê? Porque elas não são consecutivas, eu tenho um vértice entre eles. Outra diagonal AF. Tem mais diagonal, Júlio? Tem mais um tanto. Ó, G até o D, ó. Outra diagonal, diagonal GD. E assim por diante, então, eu tenho as minhas diagonais. Continuando, eu tenho o ângulo interno. Interno é de dentro, olha meu polígono aqui, ó. Ai, quero outra cor, gente. Eu gosto de trocar, senão a gente não vai entender. Continuando aqui, ó. Isso aqui é meu ângulo interno, tá de dentro, ó. Ó, lembra da definição de ângulo? Então, isso aqui é um ângulo. É um ângulo interno. E, por fim, eu tenho um outro ângulo aqui, que é essa parte de fora. Essa parte de fora é o que eu chamo de ângulo externo. Tudo bem? Esse aqui é o ângulo externo, então, do meu polígono. Vou fazer a mesma coisa... Vou fazer a mesma coisa agora, definindo todos esses entes geométricos para esse polígono aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, para a gente não complicar muito, é olhar quantos lados ele tem para ver se eu não vou errar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, ele tem 9 lados. Vamos nomear os vértices dele. Então, eu vou nomear, ó. Esse aqui é meu vértice A. Esse aqui é meu vértice B. Esse aqui é meu vértice C. Esse aqui é meu vértice D. Esse aqui é meu vértice E. Esse aqui é meu vértice F. Esse aqui é meu vértice G. Esse aqui é meu vértice H. Nossa, demorou, né? E esse aqui é meu vértice I. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok?
Defini os meus vértices. Agora eu vou fazer o quê? Lados, né? Vamos fazer os lados de outra cor? Vamos pegar aqui, deixa eu pensar. Vamos usar esse azul aqui. Então, lados. Eu sei que tem 9 lados, então tem que colocar 9 aqui, ó. Vamos lá. Primeiro lado eu vou chamar o lado AB. Eu tenho o lado AB, depois eu tenho BC, depois eu tenho CD, depois eu tenho DE, depois eu tenho E até F, depois eu tenho F até G, depois eu tenho G até H, depois eu tenho H até I. Deixa eu contabilizar para a gente não errar, marcar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fizemos todos? Júlio, você falou que era 9. Então, tá faltando algum, né? Cadê? Tá no azul, tá. Eu falei que era 9. Fiz o AB, fiz o BC, fiz o CD, fiz o DE, fiz o EF, fiz o FG, fiz o GH, fiz o HI, fiz o IA. Não fiz o de I até A. Então, ele estava faltando. Vamos colocar no marca-texto e contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 9 lados. Agora, eu posso fazer as diagonais. Não vou fazer de todas as diagonais, mas vou fazer duas, pelo menos. Vou fazer a diagonal de A até F. Opa, peraí que eu tracejado. A até F é uma diagonal, porque está ligando dois vértices, e esses dois vértices não estão do lado do outro. Então, essa é a diagonal A, F. E vou usar a diagonal DF. Olha aqui, ó. DF ligou dois vértices, e esses dois vértices não estão consecutivos. DF. Certo? Muito bom. Tenho mais diagonais? Tenho. Vou colocar, ó, observe que o A, por exemplo, ele pode formar uma diagonal com o H, com o C, com o D, com o E, com o F eu já fiz, e com o G. Aí você pega o B faz diagonal com todo mundo, menos com o A e com o B, com os que estão lá dele. Então ele faz diagonal com o I, com o D, com o H, com o F, com E, com D, e com o D aqui que eu já coloquei. E assim eu tenho diversas diagonais. Deixa eu contar um segredo para vocês. A gente vai aprender isso na próxima aula, mas quanto mais lados o seu polígono tiver, ele tem mais vértices. E quanto mais vértices ele tiver, mais diagonal ele vai ter, certo? Vamos acabar o nosso estudo, senão a gente fica muito preso nisso aqui. Por fim, eu tenho um ângulo aqui, ó. Eu vou fazer um prolongamento do lado. Quando eu faço esse prolongamento do lado, eu consigo definir o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno é a parte de dentro, ó. Então, esse aqui, ó, é meu ângulo interno. Ok? O ângulo externo é esse aqui. Certo? Então, o ângulo externo é a parte de fora, o ângulo interno é a parte de dentro. Tudo bem? Vamos fazer agora os exercícios para a gente tentar fazer, para a gente conseguir compreender melhor? Olha esse exercício aqui. Pô, vermelho para a gente voltar. Situação problema. Trace o polígono ABCDE demonstrando os seus elementos. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui já. Quando eu tenho os vértices, tá vendo que os vértices já estão aqui do nosso polígono? Quando eu tenho os vértices, eu contabilizo quantos vértices o meu polígono tem e vai ser o número de lados. Então, observa aqui, se meu polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 5 vértices quer dizer que, então, que ele vai ter 5 lados. E eu vou mostrar para vocês. O vértice de A até B, de B aqui até C, de C até D, de D até E. Peraí, ou seja, não veio. Aqui, depois veio para cá, por fim esse último aqui. Então, eu já achei que o meu polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Um polígono de 5 lados. E o que eu tenho? Já tenho os vértices, eu vou ter os lados. E eu vou colocar os lados aqui, ó. Esse aqui chama-se lado AB, esse aqui é o BC, aqui é o CD, ou DC também, aqui é o ED, e aqui é o AE.
1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, certo? Diagonal, vou colocar duas. Vou colocar a diagonal de B até D e a diagonal de C até E. Então, a diagonal BD e a diagonal CE. Ângulo, faço prolongamento, Júlio. Prolonguei aqui, ângulo interno e o ângulo externo aqui. Coloquei todos os entes geométricos. Posso colocar mais diagonais, mas eu só coloquei para exemplificar para vocês aqui. Tudo bem? Olha a situação, é legal. Identifique quais das figuras abaixo não são polígonos. Vamos botar na definição de polígono, só para vocês verem. Olha aqui, ó. Um polígono, cadê? Aqui. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta. Vamos lá no exercício agora. Esse. Cadê? Aqui. Vamos ver o que tem de segmento de reta, que é só segmento de reta. Fechado, todos são. Aqui eu tenho segmento de reta, ok, esse está certo. Aqui é tudo segmento de reta? Não, eu tenho uma parte aqui que é curva, curvilínea, tanto aqui quanto aqui. Não é polígono. Aqui é segmento de reta? Sim, segmento, 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 segmento. Não fez nenhuma curva, ó, não entortou. Então, ele está certo, é um polígono. Aqui, tem segmento de reta? Não, uma circunferência toda. Então, não é polígono. Por fim, nosso último caso aqui, são formados por 3 segmentos de reta. Então, primeiro é polígono, terceiro é polígono, último é polígono. Segundo, não é polígono justamente por causa dessa parte aqui, curvilínea. E esse aqui também não é polígono, porque ele está todo formado por partes curvilíneas aqui. Certo? Pessoal, então na aula de hoje a gente aprendeu o que é um polígono, formado por vários segmentos de reta, e falamos um pouquinho sobre os elementos do polígono. O vértice, o lado, as diagonais, ângulo interno e o ângulo externo desse polígono. Queria agradecer a participação de todos vocês nas nossas aulas de matemática. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!